ação em nossas vidas, que neste momento possamos estar tocados somente em Cristo Jesus, amém? Somente nessa palavra que vai falar nos nossos corações a cada um de nós, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Ó Deus Santo, Deus poderoso, Pai amado, em nome de Jesus, oramos a Ti, meu Deus, pelo nosso coração, nosso espírito, Pai. Senhor, meu Deus, de toda mágoa, Senhor, Pai, nos prepara para receber a Tua palavra. Deus Santo, Deus de poder, prepara a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus, meu Deus servo, pastor de Tomar, que vai trazer esta mensagem nesta noite, em nome de Jesus. Amém, louvado seja Deus. Amém, ao santo nome de Jesus. Aleluia. Quem crê que o Senhor está aqui? Amém. Amém. Milagre. Quem crê no seu milagre? Amém. Diz assim: e outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas, e estava observando o que seguraria no sábado para o acusar. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levante-te e vem para o meio. Vamos ler o versículo 5. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi restituída a sua mão, sã como a outra. Amém? A paz do Senhor bendiga. A paz do Senhor.
ela fala bem claro aqui, Marcos 3:1, o Senhor Jesus entrou na sinagoga. O que era uma sinagoga? A sinagoga era um local consagrado para que se fizesse a leitura da lei, a leitura dos profetas, a leitura dos salmos. Os sacerdotes faziam ali a leitura, os escribas, os fariseus faziam a leitura e explicavam para o povo. Então a sinagoga é como se fosse uma igreja, porque quando nós estamos na igreja, no templo, nós vemos para aprender a palavra do Senhor e para adorar o Senhor, amém? E a palavra de Deus, ela diz em Mateus 18, que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor Jesus, Ele vai estar presente, amém? Mas Ele falou também, se todos de vós concordar na terra acerca de qualquer coisa que pedir, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Amém? Então é importante, irmãos, nós entendermos como nós nos posicionamos diante da presença do Senhor na casa dele. A palavra de Deus diz que ali na sinagoga tinha os fariseus, tinha um homem da mão ressequida. Essa mão ressequida era uma mão que não se movia, era uma mão que estava travada, era uma mão que não tinha vida. A mão dele estava ressequida. Mas aquele homem estava ali porque ele queria um milagre na vida dele. Ele queria uma bênção na vida dele. E é importante nós entendermos que esse homem, ele não clamou ao Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus sabia que ele estava ali em busca do milagre na vida dele. Porque o Senhor Jesus, ele vê todas as coisas, ele conhece o coração de todos. E a palavra de Deus diz que aqueles fariseus que estavam ali na sinagoga, eles estavam observando se o Senhor Jesus curaria no sábado. Eles estavam mais preocupados com a religiosidade do que com o relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Eles estavam mais preocupados com as normas da lei do que uma comunhão com o Senhor Jesus, do que buscar um milagre na vida deles através do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, ele vê tudo. E a palavra de Deus diz que ele ficou indignado. Ele perguntou ali para aqueles homens, porque ele sabia a intenção do coração daqueles homens, daqueles fariseus que estavam ali presentes. E ele disse: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, corroendo-se da dureza do seu coração. Esse aqui é um ponto-chave: a dureza do coração. É muito importante, quando estamos na presença do Senhor, nós ficarmos com o coração quebrantado. Porque a palavra de Deus diz, o salmista diz, que o coração quebrantado não desprezará, ó Deus. Muitas vezes a pessoa vem em busca de uma bênção, mas não quebrando o seu coração diante do Senhor. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta e entrarei na sua casa, serei com ele e ele comigo. Então aquele povo estava com o coração duro, embora estivesse na presença do Senhor Jesus Cristo, eles estavam com o coração endurecidos, porque eles estavam preocupados
com a religiosidade. Ele estava preocupado não com o milagre na vida daquele homem que estava ali, não em presenciar o poder de Deus, mas ele estava preocupado era com a religiosidade. E Deus, Ele quer relacionamento. O Senhor Jesus, Ele quer relacionamento. Ele quer uma comunhão comigo e com você. Ele quer que eu e você possamos chegar na presença dEle e através dessa presença receber tudo aquilo que Ele tem para nós. Amém? E a palavra de Deus diz: e olhando para ele de redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. Aqui está outro ponto importante. Aquele homem estava ali em busca do milagre. Primeiramente o Senhor lhe falou, porque não somente Marcos, mas Mateus também fala dessa história. Aí ele diz aqui: levanta-te e vem para o meio. Levanta-te e vem para o meio. O homem estava na sinagoga, ele estava encostado em uma parede, e o Senhor disse: levanta-te e vem para o meio, vem para o centro, porque eu vou fazer um milagre na tua vida, eu quero que todos vejam. Então o Senhor, Ele olha para a pessoa que está precisando do milagre, mas Ele olha também para o coração dessa pessoa. Ele olha para a fé dessa pessoa. O Senhor, Ele está em nosso meio, amém? Mas o milagre, mas a presença só vai receber, só vai ter aqueles que tiverem o coração quebrantado. Só aqueles que estiverem na posição de receber a bênção do Senhor, amém? E esse homem aqui era o único que estava nessa posição. Os outros estavam ali para julgar o Senhor Jesus Cristo, porque ele iria curar no sábado, e diante da lei de Moisés era proibido trabalhar no sábado. Mas o Senhor Jesus disse: o Filho do homem até no sábado é o Senhor. Ele está acima de tudo. Então nada pode impedir a ação do Senhor, porque Ele é o Senhor de todas as coisas, amém? Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o começo de tudo e Ele é o final de tudo. Tudo começa dele e tudo termina dele, amém? Por isso que Ele disse: o Filho do homem até do sábado é o Senhor. Então não há nada que impeça o Senhor Jesus fazer um milagre na vida de alguém. O que pode impedir é a dureza do coração. O que pode impedir é a falta de fé. E aqui o Senhor falou para aquele homem: vem para o meio, e ele obedeceu. Outro ponto importante para receber o milagre: obediência. A obediência é muito importante para receber o milagre do Senhor Jesus Cristo, porque à medida que nós nos aproximamos do Senhor Jesus Cristo, como diz a palavra de Deus, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. À medida que nós nos aproximamos dEle, Ele vai nos mostrando o que devemos fazer. O Senhor, Ele vai nos mostrando através do Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz: aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus, amém? E o Espírito Santo nos guia à medida que nós nos aproximamos do Senhor Jesus, através do relacionamento, através da comunhão, através da oração, através do jejum. O Espírito Santo, Ele vai nos mostrando: tu deve fazer isso, tu deve fazer aquilo. E é através da obediência que nós alcançamos também o nosso milagre. Foi assim que aconteceu com o cego de nascença. Aquele cego de nascença, quando o Senhor Jesus cuspiu no chão, fez ouro e colocou nos olhos dele, ele disse: vai até o tanque de Siloé e lava-te. E aquele cego obedeceu às ordens do Senhor Jesus Cristo. E ele foi, andou, chegou no tanque de Siloé, lavou e passou a enxergar. Por causa da obediência, fé e obediência. Amém? Nós devemos entender nesta noite
quando o Senhor Jesus fez o milagre naquele homem, aqui no final ele está dizendo, olha, e ele estendeu a mão. Ele fez uma coisa que não podia fazer naturalmente, porque a mão dele estava ressequida. Mas quando o Senhor Jesus manda, aí ele confirma o milagre. Ele confirma o milagre quando ele manda. Ele diz assim: estende a tua mão. E ele obedeceu, ele estendeu a mão. Quando ele estendeu a mão, o milagre aconteceu. E a palavra de Deus diz que ele, o Senhor Jesus, restituiu a mão dele e ficou sã com a outra. Perfeito. Porque o Senhor Jesus, quando faz milagre, ele não deixa defeito. Quando ele faz milagre, ele não deixa sequela. Quando ele cura o aleijado ele anda perfeitamente, como diz a palavra, foi lido agora há pouco aqui, em Atos, o coxo de nascença. A Bíblia diz que quando Pedro e João disseram: não temos prata, não temos ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levante e anda. E ele, com um salto, levantou e entrou no templo, pulando, saltando e glorificando a Deus. Porque quando ele faz o milagre, não deixa sequela. Ele não faz pela metade. Aí eu estava aleijado, aí o Senhor me curou, eu estou mancando. O Senhor não faz isso não. Quando ele faz o milagre, ele faz perfeito. Amém? A palavra de Deus fala que tudo quanto o Senhor Jesus fazia, ele fazia perfeito. Então, se ele for curar, ele cura para valer, ele cura perfeito. Se ele for libertar, a Bíblia diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Porque quem está em Cristo, nova criatura é. É isso que ele faz. Ele faz tudo novo. Amém? Se a doença está no olho, ele dá um olho novo. Se a doença está no coração, ele dá um coração novo. Se a doença está na coluna, ele dá uma coluna nova. Se a doença está no coração, nas veias, ele dá uma veia nova. Tudo ele faz novo. Amém? E essa mão desse homem que estava seca, ele transformou essa mão da maneira que ficou sã como a outra, igual a outra, sem nenhuma sequela. E é isso que o Senhor Jesus faz. Amém? Amém? Então, para que haja um milagre, da cura, da libertação, é preciso haver essa evidência. Perfeito com a outra mão, ou seja, totalmente sã, totalmente curado. Amém? Ele não cura dor de coluna, hoje sente a dor e amanhã a dor volta, não. Quando ele cura a coluna, a dor não volta mais. Amém, irmãos? E muitas vezes nós sabemos tudo isso do Senhor Jesus Cristo. Ele tem poder, Ele é todo poderoso, toda autoridade pertence a Ele. Sabemos tudo isso. Mas muitas vezes nós duvidamos. Muitas vezes nós não acreditamos que Ele pode fazer isso, que Ele pode fazer um milagre. A palavra de Deus diz que quando o Filho do Homem vier, será que vai achar fé na terra? A fé é a certeza das coisas que se espera, é a convicção de fatos que não se vê. Amém? Então, nessa noite, estamos aqui nessa campanha, estamos na presença do Senhor Jesus Cristo e sabemos que Ele está aqui. Amém? Ele está aqui para nos abençoar com a cura, com a libertação e abençoar também a nossa família, em nome de Jesus. Que Deus abençoe esta palavra em nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que a minha fé, vamos aplaudir o Senhor da vida. Todos podem vir aqui, vamos fazer a fila aqui, chamar o diácono. Temos mais de 2 pessoas aqui.
cremos que Ele está aqui. Você crê? Você crê? O único é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. O Rei eterno e imortal, invisível, mas ministramos coroamos, a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, ordenamos a festa. Você crê que Ele está aqui? Eu creio porque Ele disse. Ele disse que estaria onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome. Ele está aqui. Feche teus olhos, cobre suas cabeças. Feche teus olhos. Aleluia, Santo. Jesus está presente no meio da gente. Começou a operar. Aleluia. Jesus está presente. Aleluia, Senhor. Creia que Ele está aqui. Os espíritos os cativos oprimidos estão. Os enfermos e os doentes são. Feche os olhos. Os diáconos que a camisa não estão ungindo, todos. Fiquem de olhos fechados. Busque a comunhão com o Senhor. Nesta noite feliz, petição, eu aqui o encontro com Deus, seu amor
trazendo a libertação, Ele toca. Nós vamos orar em nome de Jesus. E aquele que cura está em nosso meio. O médico dos médicos, Senhor dos senhores, Rei dos reis, o Todo-Poderoso está em nosso meio. Agora você crê. É você crer que Ele vai te tocar para te dar a cura, a libertação. Aquilo que você precisa nessa noite, Ele quer te dar. Porque Ele sabe que você precisa. Assim como Ele sabia que aquele homem precisava, Ele sabe que você precisa, e Ele quer te dar hoje aquilo que você precisa. Só basta crer. Crer que é Ele que faz o milagre. O Cristo ressuscitado, o Cristo vivo, é Ele que faz o milagre. Ele, aquele que ressuscitou dos mortos. Essa enfermidade, onde que esteja, essa dor, no nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, eu oro, repreendendo essa enfermidade, repreendendo essa dor agora, que essa dor saia agora, que essa enfermidade saia agora, em nome de Jesus Cristo. Feche os olhos. O Senhor Jesus, Ele mandou aquele homem da mão ressequida fazer o que ele não podia fazer. Se você crê que foi curado, faça o que você não podia fazer quando você estava enfermo. Isso é a prova da fé. O que você não podia fazer quando você estava enfermo, se você crê que foi curado agora, faça o que você não podia fazer. Faça o que você não podia fazer. Declarar a tua cura. Confirmar a tua cura. O que você não podia fazer, faça. Você não podia andar? Ande. Você não podia levantar as mãos? Levante. Você estava com dores na coluna? Não podia se agachar? Faça o que você não podia fazer agora. É pela fé isso aí. É pela fé. Foi o que o Senhor falou para aquele homem. Ele não podia estender a mão, mas o Senhor disse: estenda a tua mão. E pela fé, ele estendeu a mão e foi curado. Então a cura vem quando nós fazemos aquilo que não podia fazer quando estava enfermo. Então o que você não podia fazer, faça aí, para confirmar a tua cura. No nome do Senhor Jesus Cristo. Então, faça o que você não podia fazer. Pode fazer. Se você estava com dor no joelho, não podia fazer assim, faça. Faça. Faça aquilo que você não podia fazer. Faça o que você não podia fazer. Faça. É a confirmação do milagre. Faça o que você não podia fazer. Digno de glória, digno de louvor.
Vamos ver agora as fotografias, as peças de roupa. Mesa preparada. Isso é os que a edificam. É o Senhor que edifica a nossa casa. É Ele que liberta a nossa família. É Ele que faz o milagre nos nossos familiares. Porque se Ele não fizer, o trabalho é em vão. Em vão trabalham os que a edificam. Porque só Ele tem poder para mudar a tua família. Mas ninguém pode fazer isso, só Ele. Só o Senhor tem esse poder para visitar a tua casa, libertar teu filho, tua filha, teu esposo, fazer uma grande obra na tua família. Você crê? Amém. Então vamos orar. Ó Deus amado, Deus de glória, Pai, Senhor, neste momento nós oramos, Senhor, firmado na tua santa e gloriosa palavra, Senhor. A tua palavra diz que é o Senhor que edifica a nossa casa. Meu Deus, eu oro por essas famílias, meu Deus, essas pessoas, meu Deus, que estão acorrentadas por Satanás, pelos demônios. Eu oro na autoridade do nome de Jesus Cristo, amarrando esses demônios do inferno, desfazendo essa obra de feitiçaria, desfazendo essa obra de bruxaria que foi lançada contra esta vida. Nós declaramos a libertação, a edificação dessa família, o milagre, a cura, a salvação dessa pessoa que está aqui diante do altar do Senhor. Confia no Senhor este milagre, e essa pessoa está aqui apresentada por essa fotografia, por essa peça de roupa, e essa pessoa vem estar aqui louvando o teu nome, contando o testemunho da libertação, da cura, da salvação, em nome de Jesus Cristo. Eu oro também, Senhor, por essas causas da justiça. Eu oro por essas carteiras de trabalho, por esses pedidos de oração, meu Deus. Que o Senhor venha dar vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.